Feminismo, quem precisa dele? Eu. Hoje eu queria refletir com vocês o seguinte: eu vim percebendo assim muitos mitos em relação às feministas e em relação também ao assunto de hoje. As feministas, elas não são a favor do aborto. Aliás, quem é a favor do aborto, gente? Se existe uma pessoa que é a favor do aborto, tem um probleminha. O aborto é algo extremamente difícil, delicado, que deve ser evitado ao máximo. As pessoas ficam fantasiando que as feministas aplaudem de pé quando uma mulher aborta. As pessoas também fantasiam que a cada procedimento, a cada abortamento, nós organizamos entre nós uma festa para celebrar esse momento especial. E isso é uma potoca, isso é uma inverdade, isso é uma invencionice, isso é uma impostura, para resumir. Isso é uma mentira cabeluda. O aborto é um procedimento altamente complicado que coloca a nossa vida em risco. Além disso, ele é um procedimento extremamente doloroso, invasivo, complicado, mas eu acho que principalmente doloroso. A questão mais forte é o risco da vida da mulher. A cada 7 minutos uma mulher morre fazendo aborto por conta desse processo clandestino da criminalização. Quem vai querer se submeter a um procedimento como a curetagem que pode colocar a nossa vida em risco? A gente acha que as mulheres engravidam porque elas têm o sonho de passar por uma curetagem, né? Ou elas querem abortar porque para elas a curetagem é uma coisa maravilhosa. Lembrando que aborto não é sexo, aborto não traz nenhum princípio do prazer. O aborto é uma situação altamente aversiva, dolorosa e arriscada. Não existe prazer em fazer aborto, não é sexo. E parece que as pessoas acham que aborto é sexo, que gera prazer na mulher, e se o aborto for legalizado ela vai ficar viciada, vai ser um psicoativo. Pelo amor de Deus, gente, vamos ter um processo de reflexão mais maduro. As pessoas não se informam, as pessoas não leem sobre o assunto e se sentem no direito de legislar sobre a vida e sobre a existência de outras pessoas, sobre a dor de outra pessoa. Dores que você nunca passou, você nunca foi estuprada, você nunca passou por uma situação de desespero extremo, engravidou e não conseguiu ter estrutura psicológica. Então não te compete falar de dores que tu não sentiu, que tu não passou. E eu gosto de frisar principalmente a dor do estupro, porque o aborto é uma situação limite da mulher, assim como o suicídio é uma situação limite de um ser humano. A mulher, quando decide pelo aborto, ela está numa situação de extremo, ela está limítrofe, principalmente porque não se tem espaço para conversar sobre isso, porque é um crime, então é um desvio moral. O aborto é tratado como um desvio moral e isso impede que a mulher pare e tente refletir, converse com alguém: olha, eu estou desesperada, eu estou passando por esse momento. Não, ela já fica com medo, acuada, ela tem medo de falar sobre isso com alguém e a pessoa já julgar a dor dela. Ela prefere ir por debaixo dos panos e fazer o aborto de forma arriscada e correr o risco de morrer. E não é uma questão de, eu sou contra, eu sou a favor. Não é essa dicotomia, não. Quando o debate começa por aí, ele já começa errado, né? Porque é uma questão de saúde pública. Você querendo ou não, você tendo opinião ou não, a legislação sendo contrária ou não, as mulheres, desde o início da humanidade, fazem abortos. E o aborto, historicamente, cientificamente, historicamente, a gente já tem dados históricos de que ele tem, a sua proibição tem muito mais a ver com culpabilizar o corpo da mulher, porque a nossa sexualidade é sempre demoníaca. A nossa liberdade sexual foi sempre demonizada. É uma forma também de punir a mulher. Porque na condição da gravidez, ninguém procura saber onde é que está esta outra criatura que fecundou esta mulher. Então assim, a mulher é culpabilizada sozinha pela gravidez. Ninguém pergunta: sim, mas e os homens? É uma forma de culpabilizar e demonizar o corpo da mulher e a sua sexualidade. E historicamente também a gente tem dados de que tem a ver com ideologias, né? Com processos ideológicos, políticos, econômicos. Não, vamos proibir o aborto porque senão daqui a 10 anos a gente não vai ter mão de obra para enriquecer tal império. As possibilidades de enriquecer por conta de mão de obra. Nós não podemos diminuir a taxa de natalidade por questões políticas e não por questões da vida, do feto, do não sei o quê. A curetagem é um instrumento, a cureta é um instrumento cirúrgico e isso é introduzido na vagina da mulher em direção ao útero e vai fazer uma raspagem nas paredes do útero. E isso é extremamente doloroso, invasivo, e isso em condições péssimas, clandestinas, condições de higiene, e isso pode levar a mulher à morte. Vamos acabar com essa história de que aborto é prazer, o
povo acha que a mulher vai fazer agora se legalizar um aborto a cada 7 minutos. Os diversos países que legalizaram o aborto e que deram ampla discussão, reflexão, educação sexual, planejamento familiar, que é o que falta para evitar a gravidez indesejada, né? Você, mãe, você conversa sobre sexo com a sua filha? Será que você conversou na época em que ela era adolescente ou ela teve que aprender tudo sozinha e hoje você fala de boa com ela porque ela já aprendeu na rua? Mas assim, não existe um planejamento familiar de estudar sobre sexualidade. Sexualidade não é sexo, gente. Sexualidade não é coito. As mulheres que engravidam no Brasil são as mulheres chamadas da classe E. Então são as mulheres pobres, com renda per capita por volta de R$ 75 por mês. E geralmente mulheres negras. Existem dois Brasis. O Brasil da mulher rica, geralmente branca, que engravida, não tem condição psicológica de levar a gravidez adiante e ela vai num procedimento cirúrgico caro e faz todo o seu processo de abortamento na maior tranquilidade, com anestesia, que as mulheres negras não têm anestesia, as mulheres pobres não têm anestesia. Elas fazem numa clínica altamente estruturada e segura para aquele procedimento. Então, 70 mil mulheres morrem por ano nos procedimentos de aborto. Essas mulheres que não têm condições, que geralmente as mulheres pobres, negras, que são abandonadas pelos caras, que vivem uma estrutura de completo abandono, uma família desestruturada, um relacionamento que o cara, quando sabe que ela engravidou, vai embora. Ninguém pensa no aborto masculino. Porque o aborto começa também a partir do abandono desta criatura, que abandona essa mulher quando sabe que ela está grávida. E ninguém cobra nada deste cara. Então a mulher fica com todo o ônus da gravidez. E isso já desespera, já começa o desespero por aí. É preciso ter um pouquinho de empatia, de entender a dor do outro, sair do espectro religioso. A religião não pode estar nas discussões de saúde pública. E se ela estiver, é que ela esteja do lado dos direitos humanos. Porque a religião, eu acredito, principalmente a cristã, todas. Mas como a cristã é o cerne da coisa, segundo o exemplo de Cristo, eu acredito que a religião cristã precisa estar em função dos direitos humanos e não contra eles, ditando regras sobre os corpos e sobre os sofrimentos das pessoas. E quem morre no Brasil é quem não pode pagar um aborto seguro. Mas o aborto nunca vai deixar de existir, porque parte de uma situação limite da humanidade. A gente pode conseguir políticas para que a gente possa fazer uma prevenção e uma pós-venção do suicídio. Mas a gente não pode dizer que o suicídio vai acabar no mundo. É impossível. É impossível controlar a ideação suicida das pessoas e o ato suicida. É impossível controlar. O que a gente pode fazer? Prevenção e pós-venção. É a mesma coisa que a gente pode fazer no aborto. Uma prevenção, para que a pessoa, uma prevenção da gravidez, na verdade, para que a pessoa não engravide de forma indesejada. É isso que a gente precisa expandir nossa maturidade intelectual. Para que a ciência existe? A ciência não é só remédio, não. Não é só drogaria, não. A ciência existe para nos fazer melhorar as nossas relações humanas, melhorar a humanidade, evoluir os conceitos de direitos humanos. Porque o fundamento da vida são os seres humanos. Então, a gente precisa estar a serviço de tornar a sociedade, de tornar esse mundo mais apto à existência humana. Mas a gente só cria dispositivos de sofrimento humano, dispositivos de poder que promovem sofrimento humano. Mulheres que estejam com bloqueios emocionais e psicológicos para elaborar as infinitas responsabilidades. A maternidade é um processo de, para e pensa, infinitas responsabilidades como um ser humano. É muita responsabilidade, causa sim desespero. Para quem não tiver uma estrutura. Se uma mulher está totalmente desestruturada psicologicamente, porque ela não tem nenhum apoio psicossocial no processo da gravidez, ela não tem nenhum apoio interpessoal e nenhum apoio intrapessoal, que é o apoio dela com ela mesma, ela não está conseguindo elaborar, então ela vai entrar num processo de desespero, ela não vai ter condições de levar essa gravidez até o fim. A partir do momento que a nossa psique entra em desorganização emocional, psicológica, o nosso corpo também vai entrar em colapso. Os nossos processos psíquicos influenciam diretamente na saúde do nosso corpo. Ah, mas por que ela não pega e leva a gestação até o final? E quando parir, ela leva o menino para doação. Minha gente, vocês já visitaram um orfanato, um abrigo de crianças que são abandonadas porque as mães não têm condição de criar? O que mais acontece no mundo são pessoas emitindo opiniões sobre realidades que elas não conhecem. E é isso que provoca
os sofrimentos, é isso que intensifica os sofrimentos das existências humanas. A maioria das mulheres que engravidam no Brasil são mulheres negras e pobres com renda per capita de R$ 75 aproximadamente. Então, a maioria dos meninos e meninas que estão nos orfanatos são meninos negros. E você sabe que apenas 2,5% dos meninos negros são adotados no Brasil. São as crianças que permanecem nos abrigos, crescem lá e chega um determinado momento que elas se veem numa situação de que ninguém vai adotá-las, o abandono do abandono do abandono do abandono, e aí elas saem, sei lá, vão pras ruas, e aí de repente, não sei porquê, de repente, tá fragilizado, entra no mundo da criminalidade, e aí a gente vem com o discurso, né, que o bandido bom é o bandido morto, e todas essas atrocidades que a gente reproduz, inspirados em grandes mitos que estão surgindo aí para salvar a humanidade. Tá num abrigo para adoção, ser rejeitado diariamente, porque quando uma pessoa vai adotar, a pessoa coloca lá os traços das características e geralmente as crianças negras não são adotadas. Tu prefere que uma criança seja colocada no mundo para não ter nenhum direito? O ECA não funciona para essas crianças. Tudo que o ECA quer é que funcione, mas o sistema não faz funcionar. Então essas crianças ficam desprovidas dos seus direitos básicos de acesso à vida. Uma mulher que está desestruturada, ela não tem condições de cuidar do seu bebê. A organização emocional desse bebê começa a ser estruturada nos primeiros cuidados maternos, no olhar da mãe para o filho no processo da amamentação, nos cuidados todos com ele, na limpeza. Tudo pro bebê é carinho e cuidado, ele já vai estruturando a sua subjetividade ali. E tem um filme que é Precisamos Falar sobre Kevin, uma mãe que teve dificuldades na sua gravidez psicológicas e acabou levando a gravidez adiante, teve bebê, mas teve um processo de depressão ali nos primeiros cuidados. E aí o que acontece com essa criança, vocês precisam saber, porque é muito estruturante um bebê sentir que a mãe o rejeita. E uma mulher que é estuprada e entra em processo de depressão pós-parto, ela não vai ter condição nenhuma de cuidar desse bebê. Você pedir para uma mulher com depressão pós-parto amar o seu filho, cuidar do seu filho, principalmente quando essa mulher foi estuprada, é você pedir para uma pessoa que está com as duas pernas quebradas, pedir para essa pessoa correr uma maratona. É porque é difícil você entender, como existe muito tabu em relação à saúde mental, as pessoas não conseguem entender que as dores psicológicas são iguais às dores físicas. Mas você raramente vai chegar para uma pessoa que está com as duas pernas quebradas e falar: levanta-te e anda, homem. Deixa de fraqueza, deixa essa coisa da tua cabeça. Você não vai dizer isso pra ele, que ele tá com as duas pernas quebradas. Mas você vai dizer isso pra uma pessoa que tá com depressão. E se for pós-parto, pronto, porque a mulher vai ser culpabilizada. Vixe, que mãe desnaturada, não cuida do bebê. Então a gente precisa se humanizar. E a forma de a gente se humanizar é pesquisando no dia a dia das pessoas que são atingidas por essas questões, desenrolos, desdobramentos do sofrimento dessa pessoa, as leituras e acesso à ciência. Então, para finalizar, a proibição do aborto está diretamente, estreitamente relacionado com a morte de mulheres. Quando não existe um processo de educação, de reflexão sobre o aborto, as mulheres ficam acuadas porque sabem que, se falar sobre o assunto, vai ter o exército romano, como Jesus foi crucificado, né? Pensa agora que a gente passou da Páscoa, no que aconteceu com Jesus. Seria uma mulher falando: ai, gente, eu acho que eu vou abortar. Ela pode até ser presa. A mulher pode ir para uma penitenciária. Então você imagina, a mulher fica acuada, desesperada, angustiada, às vezes se suicida, nem comete o aborto, acaba logo se suicidando, para não cometer o desvio moral do aborto, que a sociedade vai falar, ela se mata logo e resolve o problema. Então, assim, é mais uma política de extermínio de mulheres, é uma política de promoção do desespero, né, de promoção da angústia e do extermínio de mulheres. Depois eu volto com as posições organicistas sobre o aborto, do ponto de vista do desenvolvimento embrionário. Os homens abortam e ninguém fala nada. Existem milhões de crianças no Brasil sem o nome do pai no registro de nascimento, ninguém pensa que isso é um processo de abortamento, filhos totalmente abandonados, sem parte paterna, ajudando ali no seu desenvolvimento emocional, ninguém pensa que isso é um processo de aborto e que isso influencia diretamente o machismo do homem quando ele percebe que a mulher engravidou e ele não tem nada a ver com isso, o problema foi dela. Isso também influencia diretamente nos suicídios, né, quando a mulher descobre que está grávida, ou nos processos de abortamento por total desespero e desestrutura.